Esposa ficou completamente em choque quando viu a surpresa que coloquei em sua mala depois de descobrir sua traição. Tudo começou quando tive que dar um passo atrás no trabalho devido ao meu estado de saúde, que estava piorando. Em pouco tempo, minha condição piorou ainda mais, e fui forçado a deixar meu emprego e ficar em casa, enquanto minha esposa Alice continuava trabalhando para sustentar nossa família. Apesar disso, Alice e eu tínhamos um forte vínculo e éramos felizes juntos. Viemos de um bairro simples nos subúrbios e tivemos uma criação tradicional. Nossas famílias são amigas desde que nos lembramos. Ambos frequentamos uma escola cristã e, depois, fomos para a faculdade, onde começamos a namorar no ensino médio e nos apaixonamos pela primeira vez. À medida que passávamos pela faculdade, nosso relacionamento só se fortalecia, e estávamos lá um para o outro em todos os momentos difíceis. Temos um filho de 7 anos. Minha esposa e eu tínhamos um relacionamento amoroso e íntimo até recentemente. Um dia, Alice teve que fazer uma viagem de negócios para treinamento em outro local da empresa, o que não era comum, mas acontecia. Estávamos arrumando a mala dela, passando pela rotina normal de garantir que ela tivesse tudo o que precisava, quando percebi que tinha esquecido de pegar o pijama dela na lavanderia. Ela rapidamente se levantou para pegar o pijama, ansiosa para garantir que tinha tudo para a viagem. Tive uma ideia para alegrar o dia dela. Queria surpreendê-la com um toque especial, então tirei um momento para escrever uma carta de amor, tanto de mim quanto do nosso filho. A carta estava cheia de declarações de amor e adoração por ela, expressando o quanto sentíamos sua falta e mal podíamos esperar para ela voltar para casa. Enquanto recolhia suas coisas e as colocava de volta na mala, não pude deixar de notar algo estranho. Era uma peça de lingerie absolutamente deslumbrante em design e detalhes, mas totalmente desconhecida para mim. Fiquei surpreso, me perguntando de onde poderia ter vindo e por que estava misturada com as coisas dela. Alice geralmente usa roupas íntimas práticas, sem padrões de renda ou frufrus, mas essa peça era diferente. Era um corpete adornado com decorações delicadas e detalhes intrincados. Naquele momento, um choque de surpresa me percorreu ao perceber as possíveis implicações dessa descoberta. Fiquei devastado ao pensar que minha esposa pudesse estar me traindo. Apesar da dor, decidi guardar meus pensamentos para mim, pelo menos por enquanto. Alice voltou com a roupa lavada, fechamos a mala e fomos dormir. No entanto, ela mostrou sinais de querer ser íntima, mas eu disse que não podia, citando meus problemas de saúde como motivo. Embora meu corpo pudesse estar disposto, minha mente estava muito consumida pela dor e traição para agir. A noite inteira foi cheia de pensamentos tumultuados enquanto eu tentava descobrir a melhor maneira de abordar a situação. Pensei em remover a lingerie suspeita da mala dela, mas rapidamente descartei isso como uma solução temporária para um problema muito maior. Ao amanhecer, eu tinha um plano em mente. Tinha que levar Alice ao trabalho de manhã e depois levá-la ao aeroporto algumas horas depois para sua viagem de negócios. Para a partida dela, fiz uma rápida viagem à loja para comprar algo. Escrevi uma nota para ela, sutil, mas incisiva, e a coloquei entre a lingerie e um kit de proteção na mala dela. Não pude deixar de me perguntar quanto tempo levaria para ela encontrar minha mensagem, já que a viagem estava prevista para durar apenas 2 dias. No primeiro dia, ela me ligou, aparentemente sem culpa ou mal-estar, e tivemos uma conversa cordial. No entanto, eu não conseguia afastar a dor que estava sentindo, e nossa conversa carecia de qualquer excitação ou entusiasmo reais. Eu estava nervoso, esperando para ver se ela havia encontrado minha carta. No segundo dia, suas ligações pararam, e eu sabia que algo estava errado. Quando eu estava colocando nosso filho para dormir, ela ligou para dar boa noite a ele. Depois, nosso filho me entregou o telefone, mas ela desligou imediatamente. Meu filho disse que ela parecia muito triste. Liguei de volta para ela, e conversamos brevemente. Eu disse, vou ligar mais tarde, se você não estiver ocupada, com uma ênfase firme na palavra ocupada. Quando ela não respondeu, repeti a frase. Alice encerrou a chamada abruptamente. Pouco depois, tentei ligar para ela novamente e a encontrei chorando do outro lado da linha. Depois que ela se acalmou e parou de chorar, disse a ela que precisávamos ter uma conversa séria. Eu tinha muitas perguntas e queria saber os detalhes da infidelidade dela, como com quem ela estava, onde aconteceu e quando ocorreu. Fiquei quieto e deixei-a falar, ouvindo atentamente cada palavra até que ela terminasse sua história. Alice havia sido promovida e agora viajava a trabalho para conduzir sessões de treinamento. A empresa sempre hospedava seus funcionários em hotéis de 5 estrelas perto do local de trabalho, com quartos elegantes, um restaurante e um bar.
Ela explicou que, após sua primeira sessão de treinamento, toda a equipe foi a um restaurante para relaxar e se atualizar, sem falar de trabalho. Após o trabalho, alguns colegas a convidaram para ir a um bar, e ela aceitou o convite. No bar, ela presenciou uma cena marcante e uma mulher estava sentada sozinha no bar, conversando com o barman, quando um homem se aproximou dela e ofereceu-lhe uma bebida. Eles conversaram por um tempo e depois saíram juntos, indo para o quarto da mulher. Alice ficou impressionada com a facilidade com que a mulher encontrou um parceiro para a noite. Ela nunca havia visto algo assim antes, já que ela e eu nunca tivemos interesse em frequentar bares e boates. Depois de cada sessão de treinamento, Alice seguia a mesma rotina, em jantar com os colegas, seguido por uma ida ao bar. Na segunda noite, ela viu a mesma mulher da noite anterior no bar, agora sendo abordada por outro homem que lhe comprou uma bebida antes de os dois desaparecerem em um quarto de hotel. Alice me disse que ficou fascinada com o encontro e começou a ter fantasias sobre isso, explicando que a ideia de ter uma aventura de uma noite com um estranho preenchia tanto seus desejos quanto suas fantasias. Fiquei chocado. Esse padrão continuou pelas 5 viagens de negócios seguintes. Mais tarde, suas viagens de negócios terminaram e ela não viajou por um longo tempo. Alice disse que se sentia privada, pois sentia falta desse tipo de experiência Quando estava sendo íntima comigo, ela não conseguia encontrar satisfação completa. A verdade é que nunca falamos sobre nossos desejos um com o outro em nosso relacionamento, era normal manter esse tipo de assunto em silêncio e não discuti-los. Então, ela sentiu que dormir com outra pessoa não era considerado traição porque era apenas gratificação física, enquanto ela tinha um vínculo emocional comigo. Há 2 meses, Alice embarcou em uma nova aventura, sua primeira viagem de negócios em muito tempo. Ela estava animada para voltar à estrada, viajando para novas cidades e conhecendo novas pessoas. Ela ficou fora por apenas 2 dias curtos, mas tinha uma agenda lotada em trabalho, jantar e bebidas no bar. De acordo com ela, na primeira noite no bar, ela se sentiu insegura após se comparar com outras mulheres no estabelecimento. No dia seguinte, ela tomou uma atitude comprando um corpete e, naquela noite, já estava usando no bar. Quando se sentou no bar, não teve que esperar muito antes que um homem se aproximasse dela e começasse uma conversa. Ele parecia encantador e carismático, e, antes que ela percebesse, ele estava convidando para o quarto dele. No entanto, naquele momento, a excitação de Alice rapidamente se transformou em desgosto, pois ela percebeu que não estava confortável com o que estava acontecendo. Ela não queria ser apenas mais uma conquista, usada para o prazer de alguém. Naquele momento, ela percebeu que precisava ser verdadeira consigo mesma e não comprometer seus valores por uma atenção passageira de um estranho. Ela mostrou ao homem sua aliança de casamento e disse que era casada. Ele disse algo como: "Não vamos contar a ninguém sobre isso, será nosso pequeno segredo", mas ela se levantou e foi para o quarto sozinha. Ela jura que foi exatamente o que aconteceu, mas eu meio que duvido. E agora vamos para a última viagem de negócios dela, aquela quando notei o corpete na mala dela. Alice foi para um treinamento em outra cidade, fez check-in no hotel, trabalhou e preparou materiais para o treinamento e, antes de começar, notou minha nota e os preservativos. Ela ligou imediatamente para nosso filho porque percebeu que não poderia falar comigo depois de tudo o que havia acontecido. Alice alegou que simplesmente esqueceu de guardar o corpete após a última conferência, quando o comprou, e que todos os contatos físicos dela haviam terminado há muito tempo. Ela também disse que a conferência foi muito mal, porque ela ficou sentada o tempo todo e não conseguia encontrar um lugar para si. Então, ela começou a chorar e a se desculpar novamente. Eu disse a ela que conversaríamos quando ela chegasse. Um dia depois, caminhando em direção ao portão de desembarque, o aeroporto estava cheio de atividade, com pessoas chegando e saindo. Meu filho e eu estávamos procurando Alice, escaneando ansiosamente a multidão em busca de algum sinal dela. A antecipação era palpável, com meu filho praticamente saltando de excitação, ansioso para ver sua amada mãe novamente. Finalmente, o momento chegou, e Alice apareceu, e meu filho deu um grito de alegria ao correr em direção a ela, abraçando-a calorosamente. Fiquei lá, observando a reunião à distância, sentindo uma mistura agridoce de emoções. Apesar de tudo o que havia acontecido entre nós, meu amor por ela ainda queimava intensamente, e eu ansiava por seu retorno. No caminho para casa, tentei organizar meus pensamentos e me preparar para o que estava por vir. Eu não queria que nosso filho se envolvesse em nenhum drama, então o levei para a casa dos avós para que ele não precisasse ouvir o que seria uma conversa difícil. A viagem de volta para casa foi tranquila, com o único som vindo do zumbido do motor e do ocasional fungar de Alice enquanto tentava se recompor.
Eu podia ver que ela estava se preparando para o que estava por vir, e sabia que não seria uma conversa fácil, mas uma que era necessária se quiséssemos seguir em frente como uma família. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, Alice já havia arrumado a mesa. Eu não estava interessado em comida, então limpei tudo da mesa e pedi que ela se sentasse. Sentamo-nos um de frente para o outro, como se em negociações, e começamos a discussão. Pedi que ela fosse honesta comigo e não mentisse, caso contrário, eu poderia oferecer a ela um teste de detector de mentiras. Alice concordou e prometeu ser sincera. Para obter mais informações, imprimi todas as conversas telefônicas e correspondências dela para que pudéssemos revisar cada ponto e eu pudesse finalmente descobrir toda a verdade. Eu podia ver a tensão em seu rosto enquanto eu investigava mais fundo na história que ela havia me contado, tentando juntar os eventos da viagem de negócios. Fiz perguntas específicas, tentando obter uma compreensão clara do que havia acontecido e determinar se a história dela era consistente com os fatos. A princípio, ela parecia surpresa com meu questionamento, como se sentisse que eu estava duvidando de sua honestidade, mas eu conhecia Alice bem demais. Eu sabia que ela sempre havia sido sincera comigo, nunca mentindo ou mesmo distorcendo a verdade, nem mesmo em pequenos detalhes. Eu tinha visto esse mesmo dilema em seu rosto muitas vezes antes, quando enfrentava a escolha de ser desonesta ou evitar a questão, e ela sempre levava um momento para considerar cuidadosamente sua resposta. Com esse conhecimento em mente, repeti minhas perguntas, tentando ler suas reações e determinar se ela estava sendo sincera ou não. Depois, toquei no assunto da lingerie preta de renda que encontrei na mala dela. Alice explicou a mesma coisa que havia dito antes, que queria parecer mais atraente e se sentir mais confiante. Ela também mencionou um filme que havia assistido enquanto eu cochilava, que a inspirou a fazer a compra. Continuei pressionando-a sobre por que desligou o telefone antes de falar comigo quando voltou da viagem de negócios. Alice finalmente confessou que se sentiu sobrecarregada depois de encontrar minha nota e os preservativos no quarto dela e não sabia como falar comigo sobre isso, então ligou para nosso filho para organizar seus pensamentos antes de falar comigo. Fui mais fundo, pedindo que ela recontasse os detalhes de seu encontro com o homem no bar. Sua voz tremia enquanto ela confessava que estava perigosamente perto de ceder à tentação e segui-lo até o quarto dele. Ela conseguiu resistir mostrando sua aliança de casamento, mas a resposta despreocupada dele, dizendo que não revelariam nada se ela não fosse, quase a empurrou para o outro lado. Ela admitiu que estava a ponto de ceder, mas algo dentro dela a conteve. Quando a pressionei para explicar o que era, ela simplesmente sussurrou que era sua consciência. Apesar do turbilhão interno, ela ainda considerou ceder à tentação. Nossa conversa continuou até tarde da noite, durando até as primeiras horas da manhã de domingo. À medida que o dia avançava, não conseguia afastar a sensação de que ainda faltava algo, então mergulhei mais fundo no telefone dela e vasculhei em busca de sinais de infidelidade. No entanto, não encontrei nada. O histórico do telefone não mostrava números incomuns ou mensagens deletadas que sugerissem algo suspeito. Cheguei a ligar para alguns números que Alice não conseguia lembrar, mas todos pertenciam a negócios ou entidades inofensivas. O que mais me incomodava era a ideia de que a questão emocional e física fosse separada. Pressionei Alice sobre esse assunto, tentando entender seu processo de pensamento. Para mim, nossos encontros sempre foram uma expressão profunda de nosso amor um pelo outro. Não conseguia entender a ideia de uma conexão física ser algo além de uma manifestação de nosso vínculo emocional. Alice finalmente confessou que, às vezes, durante momentos íntimos comigo, sua mente vagava, e ela imaginava estar com outro homem, mas não conseguia imaginar o rosto dele. Alguns dias depois, como meu cônjuge e eu viemos de famílias devotas, éramos membros ativos da nossa comunidade religiosa e frequentávamos regularmente os serviços. Durante uma conversa com nosso pastor após o serviço religioso, pedi orientação sobre um assunto pessoal que estava afetando nossa família. Agendamos uma reunião particular com ele e aguardamos suas instruções. Ele também nos falou sobre um programa de retiro de casais organizado por igrejas locais em setembro, com palestrantes convidados e workshops interativos destinados a melhorar os relacionamentos e resolver problemas. Até pensei em procurar um conselheiro matrimonial. Com uma forte determinação, decidi lutar por nosso casamento e família. Apesar do pedido de desculpas sincero e do remorso óbvio de Alice, eu não consegui afastar a incerteza que pairava entre nós. Alice e eu nos conhecemos praticamente a vida inteira, e eu estava familiarizado com suas tendências e comportamentos. No entanto, ainda achávamos necessário buscar orientação de nosso pastor e havíamos agendado uma consulta matrimonial para o próximo setembro. Estávamos determinados a enfrentar qualquer infidelidade potencial de frente e trabalhar para reparar nosso relacionamento.
Conforme os dias passavam, Alice e eu lentamente voltamos às nossas rotinas familiares, não mais evitando um ao outro de forma constrangedora como fizemos após os eventos. Nosso vínculo começou a se fortalecer, especialmente porque temos um filho e queríamos proporcionar a ele um lar estável e amoroso. Minha esposa e eu decidimos buscar o apoio de nossas famílias durante um momento difícil em nosso relacionamento. Ficamos gratos por sua compreensão e discrição, enquanto ouviam e nos confortavam durante esse período desafiador. Em um esforço para fortalecer nosso vínculo, seguimos o conselho do nosso pastor e começamos a orar juntos. Apesar dessa nova paz, ainda tinha dúvidas e questionamentos sobre nosso relacionamento, especialmente quando minha esposa tinha que viajar a trabalho. Espero que participar de terapia familiar forneça respostas e nos ajude a lidar com essas questões. Enquanto isso, fizemos um esforço para passar um tempo de qualidade juntos como uma família, fazendo piqueniques e outros passeios divertidos. Uma semana depois, finalmente chegou o dia da nossa primeira sessão de terapia familiar, e ambos tivemos a chance de nos abrir e compartilhar nossos pensamentos e sentimentos. Compartilhei minha necessidade de entender o que aconteceu e o que levou aos eventos que ocorreram, sem entrar em muitos detalhes. Discuti a pressão que minha esposa enfrentava como principal provedora financeira e as lutas que vinham com isso. Alice também falou sobre os desafios que enfrentava ao observar o crescimento do nosso filho e o estresse que isso colocava nela. Reconheci que minha própria personalidade contribuía para esse estresse e, às vezes, se tornava demais para ela. No entanto, após a terapia, começamos a ver mudanças positivas em nosso relacionamento e comunicação. Começamos a conversar mais e mais a cada dia, embora ainda houvesse preocupações persistentes sobre a causa raiz de tudo. Após as sessões de terapia, eu estava esperançoso de que estávamos fazendo progressos. Mas, um dia, quando minha esposa voltou para casa, ela parecia distante e não era a mesma de sempre. Foi direto para a cama após um jantar tranquilo e me pediu para não incomodá-la, o que era muito fora de seu caráter. Fiquei curioso e perguntei o que estava errado, mas ela apenas balançou a cabeça e disse, em breve. Conforme os dias passavam, fiquei cada vez mais preocupado com o comportamento de minha esposa. Tentei me aproximar e conversar, mas ela estava distante e não queria se abrir. Sentia que a estava perdendo e não sabia como consertar as coisas. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava seriamente errado. O terapeuta sugeriu que eu desse espaço para ela processar o que havia discutido em sua sessão privada. No entanto, à medida que o fim de semana se aproximava e ela arrumava sua mala para ir ficar com os pais, não pude deixar de sentir que estava sendo deixado para trás. Estava desesperado por respostas e frustrado que o terapeuta não pudesse me dar mais orientações. Foi um momento difícil para nosso relacionamento, e eu não sabia o que o futuro reservava. Então, finalmente, minha esposa e eu tivemos nossa próxima sessão com nosso conselheiro. Assim que ela se sentou e pegou minha mão, disse que tinha notícias sérias para compartilhar. Senti meu coração despencar enquanto me preparava para o que estava por vir. Sua voz tremia enquanto começava a falar, e as palavras que saíam de sua boca destruíram meu mundo. Acontece que Alice, a mulher que eu amava e confiava, há tantos anos, tinha sido infiel a mim. Ela estava tendo um caso com um colega de trabalho do programa de estudos no escritório. A traição me atingiu profundamente, e senti que não conseguia respirar. A revelação mudou tudo, e eu não sabia se nosso relacionamento jamais seria o mesmo novamente. O corpete preto foi destinado ao amante dela. Tanto ela quanto eu estávamos em lágrimas enquanto ela confessava sua desonestidade contínua. Alice expressou arrependimento por manter esse segredo de mim e revelou que o caso havia começado 2 anos antes. Eles ocupavam posições de trabalho semelhantes e estavam constantemente se comunicando por e-mails, mensagens de texto e chamadas telefônicas para o trabalho. À medida que se conheciam melhor, começaram a flertar, o que eventualmente escalou para conversas explícitas. Uma noite, durante uma viagem de trabalho, acabaram indo jantar e, depois, para o quarto de hotel dela, onde se tornaram íntimos. Apesar de prometerem um ao outro que isso não aconteceria novamente, continuaram o caso em todas as viagens de trabalho. O amante dela já era casado. Quando perguntei por que ela começou a me ver de maneira diferente, fui informado de que era porque eu não conseguia trabalhar e ela se tornou a única provedora. Isso não era como ela foi criada, já que seu pai era o provedor enquanto sua mãe ficava em casa. Minha própria família era semelhante, embora minha mãe tenha começado a trabalhar quando eu era mais velho. Nossa vida sexual sofreu quando minha saúde declinou. Quando perguntei como ela me percebia, ela respondeu com fraco e não cumprindo minhas responsabilidades. Alice ficou emocionada novamente. Em seguida, explicou que, quando voltei a trabalhar algumas semanas antes, percebeu o quanto eu amava,
porque ela havia mencionado anteriormente se sentir sobrecarregada como a única fonte de renda. Apesar de não estar em plena saúde, essa ação mudou a percepção dela sobre mim e a motivou a se confessar. Até aquele momento, minha esposa achava que poderia lidar com as sessões de aconselhamento e que eu ficaria satisfeito com o progresso que estávamos fazendo, mas o terapeuta viu através dela e sugeriu que ela começasse a terapia individual para poder confessar abertamente a verdade, primeiro ao terapeuta e, eventualmente, a mim. Depois disso, dei o difícil passo de pedir o divórcio e agora estou esperando pela assinatura da minha esposa nos documentos. Apesar de ainda ter sentimentos por ela, é difícil confiar depois de tudo o que aconteceu. Alice está no processo de se mudar para a casa dos pais, onde foi no fim de semana passado para se confessar a eles e encontrar um lugar para ficar. Ainda estamos tentando descobrir o que é melhor para nosso filho, pois quero que ele fique comigo, mas, ao mesmo tempo, preciso trabalhar para me sustentar. No entanto, com meus problemas de saúde atuais, não tenho certeza se conseguirei equilibrar o trabalho e cuidar dele. É uma situação difícil, e estou tentando lidar com isso da melhor maneira possível. Assim que o contrato de aluguel terminar, planejo empacotar minhas coisas e me mudar. Espero e rezo para que meu emprego ainda esteja lá para mim esta semana. Tirei um dia de folga do trabalho, o que meu chefe aceitou, mas meu parceiro não ficou muito feliz com isso. Uma possibilidade que estou considerando é me mudar para a casa dos meus pais, o que reduziria drasticamente meu tempo de viagem para ver meu filho, que pode ainda estar com Alice, de 40 minutos para apenas 10. Com Alice, parece que teremos apenas um relacionamento de coparentalidade pelo bem do nosso filho. É uma situação difícil, mas estou fazendo o meu melhor para fazer isso funcionar. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.